Olá amigos, bem-vindo ao programa Foco e Sucesso com André Pimentel. O nosso programa sempre tem um entrevistado do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Por quê? Trazemos sempre, é como eu falo aqui no nosso programa, sempre trazemos um entrevistado, por quê? Porque o nosso programa ele é um treinamento, ele é uma mentoria de 1 hora. Onde você realmente irá aprender diversos segmentos, diversos temas de diversos segmentos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O nosso programa hoje, ele tem o patrocínio de AV Amêndoas. AV Amêndoas, empresa de castanha. A Amêndoas é uma empresa responsável pelo beneficiamento de castanha de caju há mais de 10 anos no mercado, levando qualidade e sabor para nossos clientes. Você acompanha o AV Amêndoas pelo Instagram, @AVAmêndoasBR, e o telefone é o DDD 85 98186 1818, 98104 1818, procurar Valdeir ou Júnior. Amêndoas, AV Amêndoas Castanha, excelente. Você do Brasil todo que compra castanha, liga para a AV Amêndoa, entra no Instagram da AV Amêndoas, por quê? Com certeza você irá fazer bons negócios com AV Amêndoas, uma castanha de primeira qualidade, uma linha fantástica de produtos. AV Amêndoas. O nosso programa hoje nós vamos falar sobre endomarketing e comunicação interna. Nós vamos falar com o Andervan, que está aqui, que é o nosso convidado. Tudo bem, Andervan? Tudo bem, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo espaço. Caso você seja novo aí, nunca tenha ouvido a palavra endomarketing, ela é focada na experiência do colaborador e está mais envolvida ali no ambiente do RH, né? O recursos humanos, desenvolvimento ou o setor de gente e gestão da empresa que cuida aí da área de pessoas. Então eu vim trazer esse tema aqui relevante para as pessoas que têm interesse em entender mais como cuidar de pessoas e trazer a melhor experiência para o seu colaborador. Fantástico! Esse é o nosso programa, que sempre, como eu falo sempre, tem alguém do mundo empresarial, do desenvolvimento humano, trazendo informações precisas para o seu crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal. Você é empresário? Caneta em papel. Você é funcionário? Caneta em papel. Você está desempregado? Caneta em papel, porque a aplicabilidade a partir do nosso programa será sua, porque nós aqui colocaremos para vocês informações precisas e a aplicabilidade diária com certeza é de sua responsabilidade, porque muitas vezes as pessoas participam de treinamentos, inclusive lá no Instituto Pimentel, e aí falam assim: poxa, eu não entendi depois de um mês, né? Já me procuraram, André, eu não entendi realmente o treinamento todo. Eu falei, mas você, quando chegou em casa, cadê a sua apostila? Ah, a minha apostila eu não peguei, eu só fiz o treinamento lá no Instituto. Não, você tem que treinar no Instituto e a aplicabilidade diária. Aí você passa a entender e tirar suas dúvidas quando você liga para a gente. Porque ela disse que tinha dúvida, mas não sabia nem qual era a dúvida dela. Entendeu? Então a mesma coisa que é no nosso programa. Como é que você vai fazer no nosso programa? Teve dúvida? Repete, que o programa vai para o nosso canal de YouTube. Vou falar sobre o nosso convidado aqui, que é o Andervan Moreira. Ele é especialista em endomarketing e comunicação interna estratégica. Vamos falar do currículo dele. Ele é publicitário com MBA em marketing e inteligência de mercado e também gestão empresarial. Ele possui experiências profissionais em endomarketing estratégico, comunicação interna, eventos, atendimento publicitário, marketing e trade marketing. Se eu for ler o currículo dele todo aqui, a gente vai fazer só um programa do currículo dele, tá? Então, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, André, obrigado pelo espaço. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre endomarketing estratégico, que é uma área que cuida diretamente das pessoas, o capital mais caro de qualquer empresa e o mais valioso. Porque por mais que a gente tenha muitas vagas aí no mercado, o mais importante é reter sempre o talento que a gente tem interno, e isso fica dentro da área de recursos humanos. Hoje, atuando aí no mercado empresarial há uns 10 anos, e há 7 focado na experiência do colaborador, entendo que um dos prejuízos maiores é perder talento bom, talento difícil de ser reposto. Então, a nossa conversa vai girar em torno desse universo aí, experiência do colaborador e talentos internos. Olha a dica que o Andervan já deu aqui, olha a dica.
perder colaboradores. Quando você é empresário, quando você perde um colaborador, ele vai para um concorrente. Quando ele vai para um concorrente, aí ele encontra na empresa alguém que assistiu o nosso programa, ok? E vai aplicar nele todas as técnicas e ferramentas que iremos aplicar aqui no nosso programa. E esse funcionário, o seu antigo funcionário, ele será o que? Um concorrente, só que um concorrente preparado. Entendeu o grau de responsabilidade que vocês, empresários, empreendedores, gestores, têm com o material humano? Porque você pode perder um excelente profissional hoje na sua empresa para o concorrente e o concorrente vai treinar ele e aplicar todas essas técnicas. Ou seja, ele vai ser um concorrente muito bem preparado, não é isso? Com certeza. Então eu vim falar sobre isso para vocês, para que realmente no papel e caneta de hoje, que o André falou aqui no início do programa, estejam algumas dicas focadas na experiência do colaborador, em como reter, em como levar a melhor campanha, a melhor ação, para que as pessoas tenham um senso de pertencimento e a partir disso escolham sempre ficar na empresa e ter um ciclo longo, que é o que toda empresa e colaborador almeja nessa relação de trabalho. Então vamos começar aqui agora, realmente, o nosso programa, o nosso treinamento, a nossa mentoria de 1 hora com vocês. Andervan, o que é endomarketing estratégico? O endomarketing estratégico ele está baseado em números e aí esses números são focados em pesquisas de cultura, clima, tudo que a gente consegue ali pegar informação do nosso público-alvo. O público-alvo é aquele público que a gente está destinando à comunicação. Então, para o público interno, no caso da empresa, são os colaboradores. Então, o endomarketing estratégico é toda aquela campanha, aquela ação que a gente leva para promover o senso de pertencimento, de bem-estar, de maneira que a gente personalize a partir do que os colaboradores almejam e esperam naquela empresa. Então, tudo que eu comunico e levo de maneira estratégica e engajada, né, personalizada, é esse endomarketing estratégico. Ah, excelente. Então, isso na empresa é obrigado a ter? Infelizmente, não é uma realidade de todas as empresas ter a postura do profissional de endomarketing, mas os requisitos das vagas de endomarketing ficam disseminado no setor ali de RH. Então, a gente vê requisitos de vaga de endomarketing para o pessoal do treinamento, profissional de recrutamento e seleção. Então, é obrigatório sim, mas infelizmente ainda a realidade do mercado não proporciona essa cadeira em todas as empresas. Você que é da área, você acha que a área do marketing ainda é pouco explorado dentro das empresas? Com certeza. A área de endomarketing ela ainda não tem uma definição tão clara, não tem tanto conteúdo na internet. Eu lembro que quando eu comecei a entender mais sobre esse assunto, foi realmente na prática. Então, eu não tinha muito conteúdo, muita literatura, muito vídeo que trazia como é que eu posso dizer, esse entendimento teórico e prático da área. Por isso que eu venho falando sobre o endomarketing estratégico e venho fazendo com que as pessoas e as empresas entendam que é preciso essa postura dentro do setor de RH ou do setor de marketing, mas que tem uma pessoa focada na experiência do colaborador ali, levando campanhas que engajam, campanha que faz sentido, para que as pessoas desenvolvam o senso de pertencimento e tenham um ciclo maior dentro daquela organização. Isso, excelente. Então, realmente, treinar os colaboradores, né? Porque quem gera resultado para a empresa, né? Quem cuida dos ativos da empresa, né? O ativo principal da empresa realmente são seus colaboradores. E ele gera receita financeira para as empresas. Totalmente. E isso faz com que outros talentos queiram participar dessa empresa, porque percebem que o ambiente, o clima organizacional é tudo muito tranquilo e dá vontade de fazer parte. A gente tem empresas aí no mercado que são cases de sucesso em relação ao banco de vagas, né? Banco de talentos. Nubank, Google, Amazon, todas as empresas que têm um clima organizacional, o endomarketing muito bem trabalhado, tem muitos profissionais querendo fazer parte. Então, o sonho de toda empresa é ter os melhores profissionais do mercado. E isso é que o endomarketing faz, né? Vende, trabalha toda a experiência do colaborador para que aqueles que estão dentro tenham vontade de pertencer e aqueles que estão fora tenham vontade de fazer parte. Ah, excelente, muito bom mesmo. Isso é muito importante que você falou aí, tá? Então, treine seus colaboradores. Eu falo dos nossos programas, Andervan, aqui, eu procure um especialista. Sempre eu falo, procure um especialista. As pessoas falam assim, uma consultoria é cara. Eu vou convocar o Andervan para fazer uma consultoria na nossa empresa, uma consultoria de endomarketing estratégico. Mas ele é caro. Aí eu faço uma pergunta. Ele vai treinar quantos funcionários? Todos que vocês tiverem aí. 10, um exemplo.
Presta bem atenção. Você já imaginou 10 colaboradores treinados e aplicando tudo que aprendeu através da consultoria, o resultado que você vai ter na sua empresa? Sabe o que é caro? Caro é ter um funcionário que realmente não entrega. Caro é você fechar a sua empresa. Caro é você não alcançar seus resultados. Quando você contrata um profissional capacitado que irá gerar receitas para a sua empresa através de técnicas e ferramentas que o profissional vai aplicar nos seus colaboradores, aí realmente não é caro, ele é barato. E lembre-se, você não está pagando nada, você está fazendo um investimento. Não é isso, Andervan? E esse investimento com as pessoas é o maior investimento que a empresa pode fazer e é o que mais traz retorno. Por quê? Porque o processo seletivo ele é muito caro. Então vamos supor que você perdeu aí um colaborador que era muito bom. Hoje o mercado de TI está muito aquecido e é muito difícil encontrar os melhores. Ou está com preço muito elevado, digamos assim, né? É uma área que se valorizou muito. Então as empresas focam no bem-estar, focam em treinamento, desenvolvimento, benefício, tudo que faz com que aquele profissional queira estar ali. Então, quando você contrata um serviço focado em endomarketing, comunicação interna, experiência do colaborador, é um investimento. Você está deixando de ter alguns problemas no futuro, não vai gastar com retenção de funcionário, um novo processo seletivo, isso sim é caro. Porque às vezes você coloca para dentro de casa novamente um profissional que nem é tão bom e você perdeu um que era excelente e perdeu por algum desvio ali de treinamento ou de alinhamento interno e o endomarketing, a comunicação interna, entra diretamente dentro disso. Então, exatamente isso. Procure um especialista. Na sua empresa, procure um especialista dentro de cada área. Na área financeira, na área de gestão de pessoas, na área do marketing, na área do endomarketing, procure um especialista. Andervan, quais os pontos que contribuem para a melhor experiência do colaborador da empresa? Primeiro, para que ele gere resultado. Porque que todo empresário, né, o empreendedor, ele quer que o funcionário realmente ele gere resultado. Porque cada funcionário, ele tem uma despesa mensal com aquele funcionário, ele tem um custo mensal com aquele funcionário. E ele tem que se pagar, não é isso? Então, quais os pontos que contribuem para que esse funcionário alcance os grandes resultados? Papel e caneta na mão, como o André falou, que é muito importante para a gente não perder essa dica, porque ela é muito boa. O que é que compõe essa experiência do colaborador? Primeiro, o profissional de recursos humanos, que é onde está alocado o profissional de endomarketing, precisa entender sobre cultura, individualidade, diversidade, treinamento, o que é que aquele profissional almeja dentro da empresa, o que é que ele tem de propósitos pessoais, para que todo aquele movimento, aquela jornada dentro da organização seja feita de maneira colaborativa. Então, tudo que compõe a personalização, a entrega, o acolhimento, o desenvolvimento de senso de pertencimento, compõe a melhor experiência do colaborador. Uma linguagem não agressiva, né, que tem livros que falam sobre, então os feedbacks laterais, em que a gente consiga dar o feedback para o gestor, receber o feedback, compor aquele ambiente de clima, independente de ser apenas o setor de gente e gestão, ser todos os setores que compõem a empresa, seja o financeiro, o contábil, da TI, enfim, a logística, todos os setores precisam ter essa qualidade de vida para proporcionar ao colaborador. E todos esses pontos detalhados compõem a melhor experiência do colaborador. Exatamente isso. Então, importante ter o profissional capacitado dentro, porque eu perguntei quais os pontos que contribuem para a melhor experiência do colaborador na empresa. A melhor experiência é resultado, né? Porque quando nos bastidores nós falamos aqui das empresas que ele presta serviços. E ele me falando dos resultados que essas empresas estão obtendo através das técnicas e ferramentas e do conhecimento dele nessas próprias empresas, que ele vai aplicar na sua empresa. Fica tranquilo que no final do programa aqui ele vai passar todas as redes sociais, os contatos dele, que as pessoas às vezes perguntam antes. No final do programa vai ter, fica tranquilo. E aí o que acontece? Você não quer ter profissionais capacitados com resultados, né, nas áreas específicas? Ok, profissional está aqui do endomarketing, o endomarketing estratégico, eu gosto muito desse termo, estratégico, porque já está te dizendo, quanto um funcionário que custa R$2.000 e ele não dá resultado, ele é muito caro. Um funcionário que custa R$50.000 e dá grandes resultados, ele é barato. É só para vocês entenderem. Porque muitas vezes
na consultoria empresarial que nós fazemos no Instituto Pimentel, eu trabalho muito a gestão empresarial, sou especialista na gestão financeira, né? Transformar resultado das empresas. No Instituto nós fazemos isso, através da consultoria empresarial também. E aí, muitas vezes, eu vejo funcionário de 3, 4, 5 anos em uma empresa que ele não deveria nem estar lá. Ele não deveria ter sido contratado. E ele está lá há 3, 4, 5 anos. Ou seja, gastando o dinheiro da empresa. Mas por quê? Porque não procurou um especialista. Eu não falo isso para poder vender consultoria do André Pimentel, treinamentos, nada disso. Mentoria, nada disso. Eu quero que você, empresário, você, empreendedor, que esse é o sentido do nosso programa. Transformar os resultados das suas empresas. Esse é o sentido. Por isso que toda sexta-feira nós sempre temos um entrevistado do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano no nosso programa, para levar informações precisas para vocês. Entendeu? Então, isso é que vocês precisam entender. Eu, até hoje, Andervan, eu faço treinamentos, eu participo, André Pimentel, treinamentos. Tem um treinamento do Andervan de endomarketing estratégico. Uma área que eu estou um pouco deficitário, eu me matriculo, eu participo pela internet ou presencial, eu faço isso. Por quê? Porque eu sou o meu maior patrimônio. O meu maior patrimônio sou eu. Tem uma frase nossa na internet que eu falo assim: invista no seu maior patrimônio, que é você. E você, empresário, invista no seu maior patrimônio, que são os seus colaboradores, porque são através deles que geram receita para a sua empresa. E colaborador feliz é colaborador que traz resultado. Então o endomarketing estratégico já é estratégico justamente para isso. Quando a gente proporciona a melhor jornada, a melhor experiência para o colaborador, automaticamente o atendimento dele, seja presencial ou via telefone, seja pelo WhatsApp, os canais hoje que a gente tem online, todos os reflexos que a gente tem dessa melhor experiência dele internamente, vai também para o acolhimento que ele dá para o cliente. A gente sabe que profissionais motivados, seja por alguma coisa pessoal ou interna, mas o foco aqui, principalmente quando a empresa não proporciona essa ótima experiência, é levada para o mercado. Então, o colaborador atende mal o seu cliente, perde a oportunidade de negócio, e tudo isso a gente sabe que perder um cliente tem a questão do marketing boca a boca, então todo mundo vai passando aquela informação de mau atendimento, mal prestação de serviço. E o que é que a gente poderia ter feito antes? Ter treinado, ter passado a melhor experiência, ter proporcionado treinamento, acolhimento, empatia, porque principalmente o setor que eu faço parte, né, que é o setor de recursos humanos, ele visa esse cuidado com gente. Então, quando a gente trata a gente como gente de maneira personalizada, isso vai para o mercado também, seja em formato de atendimento presencial ou online, que é o que hoje domina aí as plataformas, né? Ninguém quer mais sair de casa para comprar alguma coisa, então acaba ligando, mandando mensagem. Então, caneta e papelzinho na mão aí, novamente, tratem bem os colaboradores, porque eles vão tratar melhor ainda os seus clientes, tá certo? Colaborador motivado, receita garantida, é isso? Com certeza, e eles vão dar o sangue para poder trazer o melhor resultado em relação a isso. Não tenham dúvidas. Você falou uma frase da minha amiga Madalena Matos, que ela fala sempre: trate gente como gente. Simples. Essa equação fecha. Essa equação fecha. Importante. Porque qual é o sentido de uma empresa? Toda empresa ela tem fim lucrativo, não é isso? Pronto. Isso é ponto principal. Toda empresa ela precisa gerar receita através dos seus serviços ou através dos seus produtos. Mais um ponto. Quem é que gera essas receitas? São os colaboradores. Então vamos treinar colaborador realmente. E você, colaborador também, não vamos deixar a responsabilidade em cima da empresa. Ok? Você que está assistindo o nosso programa, você mantenha contato com o Andervan, procura saber quando é que ele vai ter treinamentos, leia sobre a área, pergunte para ele, por quê? Faça uma mentoria com ele. Andervan, eu tenho um mentor. Eu sou muito preparado, já falei isso aqui. Sou muito preparado porque eu tenho que ser preparado. Eu trabalho com comunicação, eu trabalho com consultoria empresarial, eu trabalho com gestão de pessoas, eu ministro curso, palestra, treinamento. Eu tenho que ser uma pessoa preparada. E eu tenho um mentor. Eu tenho um mentor que todo mês eu me encontro com ele, no mínimo 2 vezes. Ele faz um investimento no meu maior patrimônio, que sou eu, porque eu preciso tirar dúvidas. Então eu tenho um mentor. Então, se hoje eu vou querer falar sobre endomarketing estratégico, o meu mentor será o Andervan. Eu vou fechar um pacote com ele,
para que ele me dê uma mentoria. Entendeu? Você, colaborador, não só espere pela empresa também não. Você pode ter a consultoria com ele, a mentoria com ele e você tirar todas as suas dúvidas. Por quê? Na sua empresa tem vaga para chefe, gerente, diretor, supervisor, superintendente. E de quem é essa vaga? Essa vaga é de quem estiver mais ou melhor preparado, não é isso, Adevan? Justamente. Então, a questão de você buscar colaborador, né? Vamos colocar a visão agora para o colaborador. Buscar essa posição, levar a importância disso para a empresa é importante. Por quê? Porque nós da área de endomarketing e comunicação interna levamos a melhor experiência. Então, é feedback, é desenvolvimento, é parceria com todas as áreas dentro do RH. Então, treinamento, desenvolvimento, PDI, tudo que envolve ali o seu crescimento. Então, caso você tenha muito interesse, não só em passar muito tempo naquela empresa, ocupando a mesma cadeira, e sim crescer, troque aí uma ideia com o pessoal do RH, o pessoal de gente de gestão, ou desenvolvimento humano, que pode ser a nomenclatura que tem aí na sua empresa, mas não deixem de levar essa pauta, porque essa pauta está voltada diretamente para a sua experiência. Então é muito importante você ter noção de que ela existe, e se ela estiver em falha na sua empresa, você pode ser o porta-voz dela. E você, gestor, caso não entenda tão bem dessa área de endomarketing, porque realmente não existe tanto um campo aí. Aliás, existe muito mais um campo a ser explorado para poder trazer melhoria do que necessariamente de consulta. Então, vocês estudem sobre isso, trocam ideia, pode vir falar comigo também, eu estou muito aberto por amar tanto a questão da experiência das pessoas dentro das empresas e do endomarketing estratégico. Eu me deixo sempre à disposição para trocar essa ideia e vocês terem aí dentro do setor que cuida de pessoas essa posição, né, que é a cadeira do endomarketing e comunicação interna, e levar e contribuir aí para os seus profissionais para que eles sejam felizes, e aí profissional feliz realmente só corroborando traz resultado. E resultado é o que todo empreendedor, todo dono de empresa, né, precisa. Andervan, já falamos de alguns aspectos, né, do endomarketing estratégico, mas aqui eu queria perguntar sobre clima, cultura organizacional e endomarketing. Quais as contribuições dessa união para o público interno? Não experimentem não ter nenhum desses pontos, porque a jornada e a felicidade do colaborador vai cair. O que é o clima? É tudo que eu proporciono ali de bem-estar para o colaborador. Então a gente percebe que são os bons dias, são aquele sorriso, é aquela alegria de estar ali. Poxa, acordei hoje, vou trabalhar na empresa X, que é a empresa que eu faço parte. Então isso significa que a empresa tem um bom clima. Aliás, ninguém quer estar onde não se sente bem. Então, o clima é tudo aquilo que é favorecido para o colaborador se sentir bem, se sentir feliz, se sentir parte daquele ambiente organizacional. A cultura organizacional, ela está focada ali no propósito da empresa, missão, visão, valores, como a marca é trabalhada no mercado. Então, são as formas como eu vou enraizando ali e trabalhando na mente do meu colaborador todos os valores e todo o planejamento estratégico que eu tenho enquanto organização. Pessoas em endomarketing entram justamente para embasar e levar isso, por meio de ação, por meio de uma campanha, por meio de um comunicado, tudo que facilite ali o esmiuçar do que é a cultura organizacional na prática. Vamos supor que os valores é gente, bem-estar, colaboração. Então, como é que eu levo isso enquanto endomarketing para as pessoas? São por meio de campanhas e ações. Como é que eu faço isso de maneira estratégica? Alinhado com o que a alta gestão planejou, o que é que a vice-presidência planejou, o que é que os diretores estão planejando para 2024. Isso já pode entrar aí na questão do teu planejamento estratégico anual. Então, assim, cuidar de pessoas. Então, essa junção do clima, cultura organizacional e endomarketing vem trazer aí a melhor experiência do colaborador, porque ambas estão trabalhando para proporcionar o desenvolvimento daquele indivíduo que tem gostos, desejos, sonhos, tudo personalizado, para levar lá para o mercado, transformando o que ele recebe para trazer o seu cliente aí gerar mais resultado, e resultado de maneira assertiva, e não só fechar uma venda, mas para que aquela pessoa que comprou traga a sua irmã, a sua mãe, o seu primo, algum amigo, algum conhecido, porque afinal de contas
empresário, né, a empresa ela quer vender e quer vender sempre para mais gente. Então, quando você tem a melhor experiência interna, você leva a melhor experiência externa e o marketing boca a boca, que é um contribuinte aí, né, das campanhas de venda e comercial, acabam tendo mais resultado. Então, esse é o objetivo de unir clima, cultura organizacional e endomarketing. Fantástico. Hoje eu estava em uma empresa, pela manhã, em uma reunião da consultoria empresarial e eu falando sobre a área de vendas, falando lá sobre a área de vendas e com o pessoal da área comercial. Então, lá, hoje se usa um termo muito forte, né, que são as conversões, né? Tem que converter o tempo todo. Então, eu pedi para poder, a menina que cuida dessa área de marketing lá, me passasse um relatório de todos os clientes que nessa semana foram, que a empresa entrou em contato. Então, mandou inúmeros para mim. Aí eu perguntei, foi convertido quanto? Qual foi a conversão que o setor comercial fez, conseguiu alcançar? Ela me deu um percentual que eu achei muito baixo. Aí eu reuni eles e falei, olha bem, todos esses clientes aqui estão ativos. Todos os clientes estão ativos. Se eu alcancei, vou dar um exemplo, 10%, 90%, ou ele está com outro concorrente, está sendo atendido por alguém. Por que ele está sendo atendido por outra empresa? Porque eu não mantive o contato, porque meu preço está diferenciado, meu atendimento é ruim, algo está acontecendo, porque os clientes estão aí. Se os clientes estão, é bem simples, se eu tenho uma relação de 100 clientes e ele compra o meu produto, porque eles não fecharam a empresa deles estão aberta, eu vou ter que fazer o quê? Vender. Porque como é que eu vou vender? Cuidando do clima, cultura organizacional, endomarketing, dentre outros. Porque o cliente, ele está aí. Porque se o cliente... Uma casa funerária, ele vende um caixão para o seu José, faleceu o seu José. Esse cliente acabou, morreu. Ele não vende mais um caixão para a mesma pessoa, nunca mais. Nunca mais. Mas dentro de uma empresa que tem produtos que é de consumo e que o mercado precisa, ele vende hoje, ele vende daqui a uma semana, ele vende daqui a 15 dias. Eu falo muito de um blazer. Eu comprei esse blazer, tiver 6 meses, a semana passada eu comprei outro blazer. Ok? Mas a empresa me mandou uma promoção, me mandou uma mensagem, ok? Pediu que eu passasse lá, que eu tinha um desconto especial, passei e comprei outro blazer. Tá vendo aí? Então, foi convertido, não é isso? Então, o clima organizacional, a cultura, o endomarketing, tudo faz parte dos resultados. O que você precisa é só botar tudo dentro da sua caixinha. Você, vendedor que não está batendo meta, você sabe por que é que você não está batendo meta? Se a sua empresa bate meta, se o seu colega do lado bate meta, de repente ele tem uma consultoria já ou uma mentoria com o Andervan. Ele partiu na sua frente. Quando eu começo um treinamento no Instituto Pimentel, que tem lá 40, 50, 100 pessoas, independente a quantidade que tiver na sala, eu começo dizendo a seguinte frase: parabéns a todos, aí eu falo o número, né? 50 pessoas que estão aqui participando desse nosso treinamento, porque vocês partiram da frente. Vocês estão na frente porque se o mundo tem 8 bilhões de pessoas e tem 50 pessoas treinando nesse exato momento, essas 50 pessoas passaram na frente do restante, concorda comigo? Sim. Aí as pessoas falam assim, Andervan, rapaz, mas fulano dá uma sorte, né? Fulano bate meta, fulano ganha dinheiro, fulano compra um carro novo. Não, ele só é preparado. Ele só é preparado. Se você for lutar, você agora vai entrar para lutar contra o nosso brasileiro, o Popó, né, que está aposentado. O Popó, você vai entrar no ringue com o Popó. Você vai entrar despreparado ou você se prepara 2 anos antes? Todo um preparamento de vida, né? Dizem que a questão da sorte é o momento de você preparado, é a situação que aparece na hora e tudo dá certo. Sorte nada mais é, né? Se existir realmente, a preparação que você tem ao longo do tempo com a situação que aconteceu ali naquele momento e aí a junção a conquista de alguma coisa, seja um carro, uma casa ou aquele emprego que você almejou, mas sem preparo realmente você pode ver a oportunidade passando e infelizmente você não vai agarrar por não ter habilidade técnica para assumir aquilo dali. É o famoso cavalo selado, né? É o famoso cavalo selado. Então se prepare. As pessoas perguntam para mim, André, me dá porque eu falo muito de sucesso. Eu falo de sucesso 24 horas por dia na minha vida, ok?
Fala de sucesso 24. André, então me dê uma fórmula de sucesso. Eu digo, se prepare, tenha conhecimento, aprenda mais, invista em você o tempo todo. Eu treino no mínimo 1 hora por dia, todos os dias. Todos os dias eu treino 1 hora por dia o André Pimentel. Leitura, treinamentos, vídeos, 1 hora no mínimo. Livros, 1 hora no mínimo. Por quê? Porque eu preciso estar preparado. A oportunidade, como você citou aí, ela aparece, mas ela aparece para quem está preparado. É como se fosse uma loja de eletrodoméstico, que uma TV custa 5 mil e hoje tem um queima. Hoje custa 2 mil reais. A melhor TV. Quem é que vai comprar? Quem tem um bom cartão e quem tem uma reserva financeira. Quem não tem cartão de crédito e não tem reserva financeira, a oportunidade passou. É isso que nós estamos falando aqui. Você precisa estar preparado. Como é que se prepara? Participando de programas como o nosso, de treinamentos, e dentre outros treinamentos que tem no Brasil todo, né? É óbvio. Andervan, criatividade e endomarketing. Como inovar sempre? Que isso é importante, tá? Inovar sempre. A pergunta que eu faço sempre nas empresas que nós prestamos consultoria, eu falo a seguinte frase: por que o seu cliente tem que comprar o seu produto? Criatividade está relacionada totalmente à área do endomarketing. Vamos entender que o endomarketing é um marketing interno. Então, o marketing lá para fora para vender, ele está focado totalmente em criatividade, né? Tem os influenciadores, tem as campanhas que acontecem lá fora, seja de série, filme, as trends do momento. Então, quando a gente vem falar com o colaborador, a gente precisa ser criativo. Imagina que tem campanhas de conscientização que acontecem repetidamente todos os anos. O exemplo dela é o Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Imagina eu repetir todo ano a mesma comunicação, a mesma pegada, o mesmo título. Será que eu vou engajar? Será que eu vou chamar a atenção? Será que os meus clientes internos, que são os colaboradores, vai prestar atenção e absorver o conteúdo? Claro que não, né? A gente sabe, enquanto indivíduo, que a gente não passa tanto tempo lendo alguma coisa, tem que ser atrativo. Então, esse feeling do próprio ser humano, a gente espelha internamente nas empresas para poder entender ali como é que eu posso levar. Eu posso aproveitar o filme que está no momento para fazer uma campanha interna e levar um conteúdo que eu preciso comunicar? Pode, isso é criatividade. Eu posso usar o sistema de gamificação, que é usar do jogo, para poder mudar um comportamento, trazer a plataforma de comunicação interna, ou alguma coisa que precisa ser inserida, algum ponto que precisa ser inserido na rotina do colaborador? Pode. Então, a criatividade você vai adquirir ao longo da experiência, ao longo de leitura, ao longo de benchmark, mas em especial também tudo que você consome. Então, leiam, pensem fora da caixa. Esse termo ele já é muito utilizado, está batido, mas não tem como deixar ele de lado. Pensar fora da caixa é um dos pontos que mais estão atrelados à questão da criatividade. Então, para você ser criativo, você precisa consumir livro, e aí pode ser leitura rápida, audiobook lá no YouTube, tá? A troca, as conversas informais com os colaboradores, o que é que eles estão querendo, o que é que eles sentem falta. Às vezes no banho, André, a minha maior porta de insight. Então eu estou tomando banho, eu dou uma paradinha, coloco lá no bloco de notas o que é que eu pensei, utilizo o filme que está lá nos Trend Topics, o que é que está passando. É o filme que está em alta, é a série, é um jogo. Então eu posso utilizar desses elementos para trazer a criatividade interna e fazer com que os colaboradores engajem. Não tem como eu comunicar os mesmos temas de campanha anualmente, as mesmas informações que eu preciso passar, muitas vezes, né, de maneira rígida, em que eu só copie lá o layout e mude o texto. Isso aí é totalmente o famoso copia e cola? Copia e cola na área de endomarketing não cola, simplesmente porque vira paisagem. Tudo que vira paisagem já não chama atenção, já não comunica, já não engaja, já não transforma a experiência do colaborador no que precisa ser transformada, que é a melhor experiência. Você falou algo muito importante: comunicação dentro da empresa. A comunicação dentro da empresa, ela precisa acontecer. Mais uma vez, vou falar sobre uma empresa nessa semana que eu estava na consultoria empresarial. O departamento de compra fez uma compra grande e não comunicou ao setor financeiro a compra. E chegou o dia do pagamento e o setor financeiro não sabia.
Ou seja, não teve comunicação e gerou um problema interno. Então a comunicação ela é muito importante, você precisa, as áreas internas precisam se comunicar, você líder, porque o líder que tem esse papel principal, entendeu? Para isso, líder, treine, se capacite, leia. Você falou do banho, eu sou igualzinho, eu estou tomando banho, eu falo para meu filho isso, eu estou tomando banho, vem uma ideia, eu também paro, anoto em algum papel, anoto, geralmente tem uma caneta e um papel no meu quarto, na sala, eu sempre deixo um bloco de notas, porque pode aparecer um insight, a gente anota, ou o telefone, tá certo? Anoto, porque vem insights, você vai lá e tipo assim, muitas vezes vai vir uma ideia que não é uma boa ideia, tá? Só para colocar para vocês, que as pessoas dizem, todo dia você tem uma ideia boa? Claro que não, lógico que não, mas filtramos, não é isso? E as ideias se transformam, né? Então não é dar o não de primeira, pegou aquela ideia que parece besta, que parece que não é aplicável, guarda, é uma sementinha para ela se transformar em outra coisa. Então não menosprezem qualquer ideia, pode ser uma ideia realmente inicialmente um pouco mais tola, digamos assim, mas que possivelmente se você se reunir com a equipe, trocar uma ideia com alguém, você vai ter ali o desabrochar dessa sementinha, né, dessa ideia e conseguir aplicar de uma outra maneira. Às vezes a gente começa com A e quando vê a ideia se transformou em Z. Olha quantos processos, né, fazendo a comparação aí com o alfabeto. Quantas etapas passou até a gente chegar em alguma entrega. Então, não menospreze a ideia, pegando aqui o que o André falou, não deixe essas ideias passarem. As ideias iniciais, às vezes, não são as mais aplicáveis e executáveis, mas podem ser que se transformem e tragam aí, inclusive, a questão de criatividade. O importante é não matar na primeira tentativa. Porque você não sabe se é uma ideia boa ou ideia ruim. Anota. Você não tem um sonho e você anota? O pessoal diz assim, eu sonhei jogando numa Mega Sena, nunca ganhei, mas você não anotou? Vai que um dia dê certo, né? Vai que um dia... Tem que jogar também, né? Tem que jogar de manhã e de tarde para ver em qual momento a sorte encontra. Vai que dê certo. Andervan, clima, mais cultura, mais pessoas, mais endomarketing, melhora a experiência do colaborador. Essa equação realmente faz toda a diferença nas empresas. Totalmente essa junção, essa união de todo o contexto empresarial. Existem pontos e recursos que são extremamente necessários serem utilizados diariamente nas empresas. Então, essa equação faz muito sentido, não pode ficar o ponto solto. A melhor experiência do colaborador ela é feita pelo clima organizacional, pela cultura, pela liderança, que são os portadores das mensagens das empresas, eles são os detentores das informações, então eles detêm a informação e precisam descer, é um processo top-down, entendeu? Então, líderes também, tá? Vocês têm papéis essenciais e fundamentais enquanto embaixadores da cultura. Nós, endomarketing, comunicação interna, atrelamos tudo que precisa ser passado, mas a maior figura de representatividade dentro do setor são vocês. Então, papel e caneta na mão novamente, anotem, liderança precisa ser embaixador da cultura, porque vocês são as pessoas de referência dentro dos setores. Assim como a gente vai subindo a pirâmide estratégica, então a presidência é inspiração para todo mundo, a vice-presidência já vai ali atingindo, a diretoria. Então, os liderados e seus líderes imediatos têm esse papel fundamental de ser embaixador da cultura. Então, essa equação faz muito sentido, ela é incentivada pela liderança e ela é reforçada pelo endomarketing. O setor de endomarketing ele tem um papel muito importante de embasar todos esses pontos da equação e sozinho não funciona. Por quê? Vamos supor que o clima está defasado. Adianta uma empresa que não cuida da saúde do colaborador ter uma campanha de incentivo falando sobre saúde mental? Não adianta. Por quê? Porque o clima não fala aquilo. A exploração, o tratamento do colaborador não condiz com toda a estratégia que o endomarketing leva. Então precisa, lá no topo da pirâmide, né, a pirâmide estratégica, tão conhecida para a gente se guiar ali em relação às ações anuais, mensais, trimestrais, os desdobramentos que a gente precisa ter na organização, precisa ter esse todo. Então, se o objetivo da empresa, um exemplo, em 2023, é cuidar da saúde do colaborador, todas as ações de clima, cultura, precisam estar nesse mote da área que cuida de gente, tá? Então, o endomarketing vai embasar isso.
Mas vamos supor que na pirâmide foi falado que vamos trabalhar a saúde do colaborador e em nenhum momento isso é feito. Adianta o endomarketing chegar para falar sobre isso, se os colaboradores não percebem isso na prática? Líderes, não adianta. Por quê? Porque são duas pessoas conversando falas diferentes e elas não se corroboram, não se contribuem. Isso aí causa um clima defasado, uma cultura não aceita, os valores não empregados e a baixa adesão de tudo que precisa ser aderido pelo colaborador, que é a estratégia empresarial. E aí, pessoal, é difícil mencionar aqui quantas camadas a gente pode ter de retorno negativo a partir disso. Uma delas, né, em especial, a que vai mexer aí no bolso, que é o mau tratamento com os clientes. Então, o colaborador insatisfeito porque não tem aí noção do todo que a empresa faz por ele, ou não está sendo contribuído e comunicado entre gestão e endomarketing, acaba trazendo uma defasagem para a área, e esse é o que eu acabei de dizer, né? São incontáveis os prejuízos que isso pode ter, mas o que eu vou trazer aqui, que com certeza vai chamar mais atenção, é a venda não realizada pelo mau tratamento do colaborador ou a não atenção, a melhor experiência levada para o mercado, para corroborar ali com a imagem da empresa. Isso, importante. Nós vamos falar agora sobre um tema que eu gosto muito, que são as hard skills e as soft skills. Por quê? Porque você tem uma experiência técnica. Tudo que você aprendeu na faculdade, na escola, em cursos, você realmente coloca em prática. Mas existem algumas competências que você precisa adquirir para você fazer essa junção. Então, quais as habilidades, hard skill e soft skills para o profissional que deseja se aperfeiçoar ou entrar na área de endomarketing? E, tipo assim, aqui nós estamos falando do profissional que quer entrar na área de endomarketing, mas aquele profissional também da empresa que ele quer estar apto a ser o líder, ele hoje é um gerente, ele quer ser diretor, ele quer ser presidente, ele quer ser superintendente, então ele precisa se preparar. Então, quais as habilidades? Para a área de endomarketing em especial, a gente precisa entender porque que a gente vai comunicar coisas criativas, vai criar campanhas internas. Então, a gente, enquanto hard skills, que são as habilidades técnicas, a gente precisa entender sobre a edição de vídeo, edição de imagem, produção textual, comunicação e oratória. Esses 4 pontos são os essenciais para quem quer se aperfeiçoar e já está aí no mercado de trabalho, e para quem quer iniciar também. Então, para tudo isso, existem tutoriais gratuitos e cursos na internet que falam, né, como é que eu posso transformar esse vídeo em vídeo 3D, como é que eu posso comunicar esse texto de maneira criativa. Então, todas essas habilidades técnicas, elas são aperfeiçoadas. E aí a gente tira a questão de uma mentalidade mais fechada, de dizer que se eu não sei, eu não posso aprender. Isso é totalmente mito. A gente consegue entender sim sobre a edição de vídeo. Existe hoje a plataforma do Canva, existe os programas da Adobe, e agora com a inteligência artificial, André, tem toda outra gama para se trabalhar também dentro da parte de endomarketing e comunicação. Então, as que eu vou elencar aqui hoje é a comunicação e a oratória, enquanto hard skill, tá? Produção textual, habilidade para poder editar imagem e editar vídeo. Então, com isso, você já consegue se formatar melhor enquanto profissional estratégico da área de endomarketing. Enquanto soft skill, que são as capacidades emocionais, as habilidades emocionais, eu vou elencar as mais importantes que eu considero, tá? E de acordo aí com o meu tempo de estrada e estudo também. Inteligência emocional é uma delas, né? A gente precisa estar ali muito atento como a gente vai receber as informações, entender como a gente vai se comportar dentro da empresa. Então, inteligência emocional é muito importante. Resiliência para conseguir ali manter toda a continuidade que a gente precisa enquanto profissional. Empatia, muito importante a gente saber entender ali o processo dos outros, né? A gente se colocar no lugar do outro também. E aí eu ressalto, essas habilidades emocionais, ela não se detém somente à área de endomarketing. Por quê? Todo profissional que é bom, ele precisa entender e estar aberto a esse envolvimento de pessoas. Afinal de contas, a liderança, independente do setor que ele atua, ela trabalha com quem diretamente? Pessoas. Auxiliares, aprendizes, assistentes, analistas, e aí tem os analistas
nos 3 níveis, né? E aí tem a diretoria, todo mundo precisa trabalhar o seu lado de entender como se comportar com pessoas. Então, as 3 mais importantes dentro dessa soft skill é a questão do inteligência emocional, resiliência e empatia. Tendo isso, você, liderança, para se aperfeiçoar para a área de endomarketing, já vai estar num caminho muito bom. E você que estiver ingressando aí na área de endomarketing estratégico, já vai estar com um caminho bem trilhado. Você falou das Red Skill e Soft Skill. Lá no Instituto Pimentel tinha 10 treinamentos. Eu sintetizei em 3, que é Academia de Vendas, Academia de Empreendedores e a Jornada para o Sucesso, que é o lado emocional. É a área emocional. Então, Academia de Vendas, vamos falar sobre vendas o tempo todo, porque todos nós somos vendedores 24 horas por dia. Academia de Empreendedores é você realmente sair de lá de dentro do nosso treinamento como um empresário, como um empreendedor de sucesso, e vai aplicar técnicas, ferramentas, com mais de 120 tópicos, uma Academia de Empreendedores. No nosso caracteres aí tem o nosso Instagram, André Pimentel Sucesso, você entra e você vai dar uma olhada lá, nós falamos sobre isso também. Por quê? Porque nós cuidamos do profissional e nós cuidamos das pessoas. Porque você emocionalmente precisa estar forte. Você precisa estar forte, preparado para esse mercado. Não é fácil ser líder. Não é fácil gerir uma equipe de 10, 15, 20 pessoas. Não é fácil. Ok? Agora, é difícil? Também não é. É preparo. É preparo. Se você quer correr uma meia maratona de 21 quilômetros, é um preparo. Se você quer correr uma maratona inteira de 42 quilômetros, é outro preparo. Entendeu? Então você só precisa entender isso. Quando você entende isso, se torna muito mais fácil. E o nosso amigo aqui, Andervan, ele falou sobre as Red Skills e as Soft Skills. Ok? Se prepare, porque pode ter certeza que os seus resultados irão se transformar. Agora vamos fazer uma pergunta para quem quer entrar na área, né? Sem ser só a área interna da empresa. Quem quer se tornar um profissional, né? Como anda o mercado para os profissionais de endomarketing? Como é que anda esse mercado? Escasso, lotado, como é que anda? Ele é um mercado que precisa ser aquecido. E por que ele precisa ser aquecido, Andervan? Primeiramente porque a gente não tem essa posição em todas as empresas. Então imagina aí que a cada 5, 3, 4 tem, aliás, entre 3 e 2 tem. Então é muito pouco, porque como eu trouxe lá no começo do programa, muitas das atividades do endomarketing, ela é esmiuçada entre os outros profissionais que cuidam do setor de gente, e aí acaba não tendo essa posição. O que é que acontece, é muito chato para quem trabalha na área de endomarketing e vê que o mercado não é tão aquecido. É a questão da não valorização, da não organização das demandas, da própria hierarquia para o setor. Então a gente precisa falar e reforçar aqui. O que é que acontece? O mercado ele está numa crescente, mas ele não é aquecido para os profissionais da área de endomarketing. E aí a gente precisa entender quanto melhor a gente estiver, mais as vagas a gente vai conseguir alcançar. Então não temos muitas vagas no mercado, o mercado está crescente, mas eu percebo que ele cresce de maneira lenta e eu espero, enquanto profissional, uma pessoa apaixonada pela área, uma pessoa que adora cuidar de pessoas e comunicar de maneira estratégica, que é a frente que eu atuo, endomarketing estratégico, que a gente tenha ali um crescimento e um aquecimento para que mais pessoas consigam entrar e trabalhar diretamente na experiência do colaborador. Olha que fantástico. Então tem um mundo pela frente, não é isso? Com certeza. Tem um mundo pela frente. Se você quer se destacar, existem algumas profissões que está lotado. Vou dar um exemplo. Motorista de aplicativo tem 10 milhões. Mas profissionais de endomarketing, vou dar um exemplo, tem 100 mil. Eu estou falando para o Brasil todo. Ou seja, olha o tamanho desse mercado que tem para você. Agora, como é que você vai se destacar? Treinando mais, participando de eventos, participando de treinamentos e participando de um programa como o nosso, que é um treinamento e uma mentoria. Não é isso, Andervan? Isso, com certeza. E aí, para vocês terem noção, basta perceber que é um assunto não tão falado, a gente fala diretamente da experiência do colaborador, mas não necessariamente com a temática endomarketing estratégico. O endomarketing ele também se divide aí em algumas empresas em só endomarketing, que muitas vezes é só fazer por fazer alguma ação, mas a proposta que eu tenho é endomarketing estratégico.
E o que é isso? Números, dados, pessoas, é tudo que traz ali de maneira assertiva aquilo que eu vou levar para o colaborador em formato de ação, de comunicação e de campanhas específicas e personalizadas. Aproveitando o ensejo aí do que você falou, infoprodutos focado na experiência do colaborador. Quando você decidiu olhar para essa oportunidade e levar seu conhecimento para outras pessoas, como é que foi? Justamente, há uns anos atrás eu começava na área de comunicação interna, né, levando a comunicação para os colaboradores, e aí entendo a comunicação interna aquilo que está lá no topo da pirâmide, né, o que a gestão precisa comunicar no sentido top-down, o que é que eles precisam descer e alinhar com a base da pirâmide. Então, quando eu comecei lá, era um formato, era escrever e comunicar de maneira criativa. Mas o que é o endomarketing? Né? O endomarketing são essas experiências causadas por campanhas, aliás, proporcionadas por campanhas e ações estratégicas. Lá no começo não tinha. Se você pesquisar hoje cursos sobre endomarketing, também não tem. Então a gente está falando aí em torno de 7 anos entre o meu começo e até então, e não tem curso focado. Tem livros, tem uma mulher referência, que é a Annelisa Brum, que eu já conversei com ela também, mas se você quiser algo mais mão na massa, não tem. Então aí eu comecei um circuito de palestras no início desse ano, de 2023, para falar sobre endomarketing. Em seguida criei uma série no LinkedIn sobre endomarketing em ação, falando a questão dos detalhes da área, os indicadores, e entendi que eu estava contribuindo para o mercado. E aí eu percebi que tudo isso era infoproduto e eu ainda não estava sabendo como levar, né? E aí aquela questão que você se prepara, lê sobre as coisas, troca uma ideia e percebe que você está caminhando para um espaço bem massa. E foi quando eu me toquei que eu estava entrando no mercado de infoproduto e pelo gap do mercado. Percebam aí, né? O que é que não tem que eu possa ofertar para o mercado? A minha parte está sendo hoje endomarketing estratégico. Então, números, pessoas, melhor experiência para o colaborador, endomarketing, que são essas campanhas e ações, e aí por isso que eu estou entrando com infoproduto, que são produtos que ensinam digitalmente. Então, se você tem um celular, um computador, um iPad, alguma coisa que te proporciona, algum objeto tecnológico que te leva a acessar algum conteúdo explicativo, são produtos de infoproduto. Então, eu já estava fazendo isso sem saber o que era, né? E eu comecei a ler, entendi, pesquisei, vi que a Hotmart trouxe a questão que o mercado de infoproduto só no ano de 2020 cresceu 103% no Brasil. Então eu disse, por que não? Se quando eu comecei lá atrás eu não tinha material para me guiar e hoje eu ainda recebo dúvidas e perguntas ainda com o mesmo questionamento que eu tinha, esse é o meu momento de trazer agora o meu e sanar essa dor do mercado. O nosso programa também está chegando ao final, mas eu tenho uma pergunta ainda, porque você tem um treinamento ainda, né? Você tem um treinamento. Endomarketing em ação. O que as pessoas irão aprender com o conteúdo do seu primeiro curso? Existe algum diferencial? Sim. Fico muito feliz em dizer que eu vou lançar o meu primeiro curso, que é o meu primeiro infoproduto, que é o Endomarketing em Ação, que ele vai trazer a questão de indicadores, pessoas, clima, cultura, gestão, gamificação, que são essas atividades gamificadas. Então, o principal diferencial, né, estou gravando ele agora sábado, dia 5. Ele vai ser online? Ele vai ser online, é um infoproduto. Então, em outubro, farei o lançamento. A produtora pediu aí um tempo entre a gravação e as edições para o lançamento. Estou atendendo para trazer o melhor material. E o principal, se você for da área de endomarketing e estiver ingressando, com certeza você vai saber qual é a maior dor do profissional de endomarketing, que é a questão estratégica, números, indicadores. Toda gestão quer falar com o colaborador por meio de número e a área de endomarketing, infelizmente, ainda não tem seus indicadores de maneira tão assertiva. Então, o meu curso vem justamente para isso, para poder ensinar para o mercado o que é um endomarketing estratégico e ainda ter a questão do indicador. Então, você estudante, você que está se aperfeiçoando, você que já trabalha na área, você gestor, que ainda tem aí uma limitação em relação ao que é o endomarketing, onde ele inicia, onde ele termina, dentro do teu setor de gente de gestão, vem para esse curso que com certeza ao final você já vai ter saído aí com todo esse conteúdo absorvido. Fantástico! Agora chegou aquele momento que todo mundo quer saber onde encontrar o Andervan, como encontrar suas redes sociais, pode falar seu Instagram, WhatsApp, fique à vontade. Pronto, então vocês vão me encontrar no LinkedIn, que é a plataforma onde eu utilizo principalmente para me comunicar com o público empresarial,
Andervan Moreira, ANDERVAN Moreira. Pesquisem lá, vocês vão ver que tem muitos detalhes do cotidiano do endomarketing, campanhas explicadas, detalhadas, para que vocês possam entender mais sobre o mundo do endomarketing. E também estou no Instagram, que é AndervanM. Então, nesses 2 pontos de contato, você consegue falar comigo e a gente trocar uma ideia. Estou sempre aberto para novos contatos, benchmark, para a gente conseguir fazer esse negócio alavancar. Olha que fantástico, fazer sua empresa alavancar. Esse o recado final do Andervan. E foi o que nós falamos aqui nesses 60 minutos de programa, fazer a sua empresa alavancar, fazer a sua carreira profissional alavancar. Quando você se prepara, a sua carreira profissional, a sua empresa, realmente ela vai alcançar os grandes resultados. Falamos aqui o tempo todo sobre isso, não é isso, Andervan? Demos dicas de sucesso, várias dicas de sucesso. Vocês vão entrar agora nas redes sociais do Andervan e vocês vão realmente ver, tá? Tudo que ele faz. Liga para ele, consulta ele. Ele está gravando um infoproduto agora, já falou que agora daqui a 60 dias está pronto, que será em outubro. Compre esse produto, participa do treinamento, porque quanto mais preparado você estiver, pode ter certeza, você colaborador, nenhuma empresa quer perder você. Eu tenho uma frase no Instituto que eu digo assim: torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Quando você se torna imprescindível, pode ter certeza. Agora, que os seus resultados irão aparecer. Como é que você se torna imprescindível? Conhecimento, novas habilidades, falamos de hard skills, soft skills, ok? Falamos do endomarketing estratégico. Você passa a adquirir essas ferramentas, pode ter certeza que você profissional, você vai alcançar os grandes resultados. Você empresário, empreendedor, você comerciante, você profissional liberal, quando aplicar o endomarketing estratégico dentro da sua empresa, os seus resultados também irão aumentar e crescer muito. Porque nada é sorte, tudo é competência, tudo é conhecimento. Não é isso, Andervan? Com certeza. E aí, fazendo a união do todo esse endomarketing estratégico, experiência do colaborador, é foco e sucesso, e é o que todo mundo quer na empresa, seja atuando como profissional, empreendedor, trabalhando dentro de uma organização. Tudo isso é foco e sucesso. Exatamente. Esse é o tema do nosso programa, ou o nome do nosso programa, Foco e Sucesso. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais, está aparecendo os caracteres aí. Tem o nosso canal de YouTube, André Pimentel Sucesso. Dê seu joinha, compartilha. Quando você dá o joinha, o YouTube ele entende que aquele programa, aquele canal tem relevância, ele entrega mais. Então, colabora para o bom andamento, né, dos resultados das outras empresas e das outras pessoas. Andervan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, enriqueceu muito o nosso programa, com certeza iremos nos encontrar novamente. Eu sempre queria falar sobre esse tema, só que ele com a agenda cheia não dava, hoje deu, graças a Deus, e o maior beneficiado são vocês, os nossos telespectadores. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.